Muito bem, pessoal. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre os contadores rápidos do S7200. Eu disponibilizei para vocês esse material aqui, que é um trecho do manual do usuário que fala sobre os contadores rápidos que existem no S7200. A princípio, parece ser um assunto assim bastante complexo, né? Porque ele é bastante longo, ele dá 19 páginas, né? E traz bastante informações. Assim, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, onde tento mostrar de uma forma assim bem simples, como incorporar num programa um contador rápido e com alguns de seus modos de operação. Vamos nos ater somente à configuração do contador rápido em si, como incorporá-lo no programa e visualizar o valor da contagem. O que fazer com esses valores é outra história, né, pessoal? Deverão ser usados de acordo com aquilo que o programa está controlando. A gente já viu contadores. Já estudamos lá os três tipos de contadores normais que esse CLP oferece, né? O contador crescente, o decrescente e um terceiro lá que ele é crescente e decrescente ao mesmo tempo, né? Esses contadores são muito úteis num sistema de automação, mas estamos limitados em termos de frequência desses pulsos. Isso quer dizer que se acontecer mais de um pulso durante o ciclo de varredura do programa, a gente vai ter perda de informações, né? Em muitas aplicações é bastante comum esses pulsos serem fornecidos, por exemplo, por um encoder, e nesses casos esses contadores não serão suficientes, porque a frequência dos pulsos fornecidos pelo encoder é muito alta e vai acontecer vários pulsos durante um ciclo do programa. Por isso que a gente vai perder informações, né? É aí que entram os contadores rápidos. Esses contadores, eles independem do tempo do ciclo de varredura do programa. No CLP da série S7200, temos disponíveis 4 ou 6 contadores rápidos, dependendo do modelo da CPU. Por exemplo, nas CPUs 221 e 222, que é a que a gente usa no laboratório, né? Temos disponíveis 4 contadores rápidos. Eles são identificados por HC0, HC3, HC4 e HC5. Já nas CPUs 224, 226, nós temos 6 contadores, que vai desde HC0 até HC5. É bastante simples trabalhar com eles, pessoal, apesar de ter muita coisa escrita aqui, mas é bastante simples. A gente só usa essas duas instruções aqui para trabalhar com esses contadores rápidos, seja lá qual for o número do contador. Essa instrução aqui, onde a gente define qual é o contador que a gente está usando, a gente vai informar aqui, ó, então, vou usar o contador 0, contador 1, contador 5. E essa outra instrução, que é uma instrução de definição. É aqui que a gente vai definir como esse contador que a gente escolheu aqui vai trabalhar. Então, aqui a gente vai configurar o modo de operação. A gente já vai ver como já já. Bom, a gente vai fornecer esses pulsos aí através de encoder, né? Existem basicamente dois tipos de encoders, né? Os incrementais e os absolutos. Os incrementais nos fornecem um ou dois sinais na forma de um trem de pulso. Esses pulsos são gerados por sensores ópticos ou magnéticos. Temos esses dois tipos de encoders aí no mercado, né? Eu estou falando aqui dos encoders digitais, que fornecem pulsos quadrados, porque existem outros tipos de encoders, tá, pessoal? Por exemplo, os senoidais. Ao invés deles fornecerem para a gente uma onda quadradinha lá, bonitinha, eles fornecem senoides. A resolução do encoder é dada pelo número de pulsos fornecidos por cada volta completa dada pelo eixo do encoder. Temos encoders aí de várias resoluções. Quanto maior a resolução, maior será a precisão do sistema controlado, uma vez que cada pulso gerado representará um ângulo de deslocamento do seu eixo. Os encoders absolutos também são geradores de pulsos, só que nesses
as informações não são um único bit, e sim de diversos bits por vez. Um número binário, né? Ele fornece um número binário em cada posição que ele estiver lá. Normalmente, esse número binário fornecido por ele, para cada posição que ele estiver, vem na codificação Gray. Com esse tipo de encoder, é possível obter de uma forma direta a posição angular do eixo a qualquer momento. A resolução desse tipo de encoder dependerá da quantidade desses valores binários gerados a cada volta completa e da quantidade de bits de cada número binário fornecido pelo encoder. Nós temos aí atualmente encoders aí até com resolução aí de 16 bits, então é uma precisão incrível. É claro que o tratamento das informações fornecida pelo encoder absoluto é bem mais complexa, né? Esses contadores rápidos da CPU S7200 são para os encoders incrementais, que, como vimos, são somente geradores de pulsos. Nesse caso, para sabermos a posição angular do eixo, temos de contar a quantidade desses pulsos. Podemos classificar os encoders incrementais em dois tipos, os de uma fase e os de duas fases. Nos de uma fase, temos aqueles com controle de direção interna e os com controle de direção externa. Controle de direção, pessoal, significa se o contador vai contar de forma crescente ou decrescente. Possuem apenas uma saída de pulsos, daí o nome uma fase. Naqueles que possuem o controle de direção externa, existe mais uma saída para esse fim. A contagem será crescente ou decrescente de acordo com o que foi definido no contador, internamente ou externamente, não importando o sentido de giro do encoder. Nos de duas fases, temos duas saídas de pulsos, A e B, defasadas de 90 graus uma da outra. Essa defasagem entre os pulsos possibilita ao CLP detectar o sentido de giro do encoder, contando assim de forma crescente ou decrescente. Nesses, os de duas fases, temos aqueles que podem funcionar em quadratura e os que não funcionam em quadratura. Os de quadratura permitem uma contagem multiplicada por 4. Isso porque ele conta as bordas de subida e de descida dos dois canais, dos canais A e B, o que garante uma segurança maior nos valores envolvidos, uma vez que um eventual pulso perdido devido a trepidações, sujeira, seja lá o que for, será menos significativo, a perda desse pulso, porque um pulso perdido num valor 4 vezes maior é bem menos significativo. Os encoders podem ainda possuir uma entrada de reset, que fornece um pulso a cada volta completa. Esse sinal também é conhecido como marcador, índice de referência ou canal Z. Então, esse sinal R ou Z, produzido a cada volta completa do encoder, é frequentemente usado para localizar uma posição específica durante um giro de 360 graus, ou simplesmente reiniciar a contagem a cada volta. Como todo dispositivo com saídas digitais a transistor, pessoal, essas saídas podem ser PNP ou NPN. Assim, é bom a gente saber qual o tipo de saída do encoder que estamos utilizando. O que vou usar aqui é do tipo PNP, portanto, os pulsos fornecidos por ele são positivos e ele possui uma resolução de 1024 ppr. ppr significa pulsos por resolução. Então, a cada volta completa, ele vai nos fornecer 1024 pulsos. Então, antes de eu abrir o micro-IN e começar a fazer a configuração desses contadores rápidos, pessoal, deixa eu mostrar aqui a ligação, Então, temos aqui o nosso encoder, é um encoder incremental. Esse aqui é de fases A e B em quadratura. Ele é de 1024 pulsos por volta. A alimentação dele é de 5 a 30 volts.
Eu estou pegando aqui a alimentação do próprio CLP, 24 volts, estou alimentando tanto o emissor de luz dele quanto o sensor óptico. E aqui eu estou usando as fases A, B e R. Conectei aqui em 3 entradas digitais do CLP. Se bem que nessas entradas que eu estou usando aqui é para um dos modos de utilização. A gente vai ver daqui a pouco que dependendo do contador que você estiver utilizando, o próprio programa já te diz quais são as entradas que a gente deve utilizar, tá legal? Resolvi não fazer com câmera, filmando, porque o máximo que você ia ver era eu girando o eixo do encoder aqui para a direita ou para a esquerda, só isso, né? Então, só estou mostrando aqui através de uma foto como que é feita a conexão. Aí a gente vai ver os valores mudando lá no nosso programa, né? Quando eu estiver girando o eixo para a direita, eu vou falar que estou girando para a direita. Quando eu estiver girando o eixo para a esquerda, eu também aviso que eu estou girando, então, no sentido anti-horário. Então, deu para ver como que está feita a ligação física aqui do nosso encoder. Mas antes da gente começar a fazer a configuração dos contadores rápidos aí com o nosso MicroWin, eu coloquei aqui essa tabelinha e a gente mostra aqui as entradas dos CLPs para usar com esses contadores. Essa tabelinha aqui, pessoal, eu retirei daquele material que eu passei para vocês, tá? Isso aqui consta lá do manual do usuário. Então, como a gente falou, a gente pode ter até 6 contadores no S7200, né? Dependendo do modelo da CPU que a gente está utilizando. No mínimo 4 você vai ter à disposição aí para trabalhar com qualquer modelo de CPU do S7200. Essas entradas aqui, pessoal, já é definido, tá? A gente não pode escolher a entrada que a gente quer. Por exemplo, para o contador 0, eu só posso usar as entradas I0.0, I0.1 e I0.2, tá legal? E assim por diante. Para cada contador, ele já define quais são as entradas que a gente vai aplicar os pulsos provenientes lá do encoder. Nessa tabelinha aqui a gente listou também todos os modos de operação. Nem todos os contadores comportam todos os modos, mas a gente vai ver lá no assistente de configuração e quando você selecionar um contador, ele já te libera lá quais são os modos de operação que você pode pôr para aquele contador que você vai configurar. Nós temos contadores de uma fase com controle de direção interno ou externo e os contadores para trabalhar com encoders de 2 fases, sejam elas em quadratura ou não. Vamos fazer um exemplo de cada tipo aí na sequência. Muito bem, aproveitei e coloquei junto aqui os terminais do encoder que eu estou utilizando, aquele que você acabou de ver lá na foto, com os seus terminais todos. E aqui eu fiz uma representaçãozinha dos sinais fornecidos por esse nosso encoder. E a maioria deles, de 2 fases, é desse jeitão. Então tem a fase A, defasada de 90 graus em relação à fase B, né? Veja que a fase A é 90 graus atrasado em relação à fase B. Esse aqui já está acontecendo a subida do pulso aqui, esse aqui só vai subir 90 graus depois. E temos o sinal de reset. Esse aqui é um pulso a cada volta. Aqui depende da resolução do encoder, né? Nós temos 360 pulsos por volta, 520. O que eu estou usando aqui é 1024 pulsos em cada volta, tanto na fase A quanto na fase B. Só a fase R que é um pulso por volta. E o sinal da fase R, pessoal, é em fase com o sinal da fase A. Não existe defasamento quando ocorrer um pulso de reset aqui, porque no mesmo instante está acontecendo um pulso lá na fase A. Essas cores que eu coloquei aqui é as cores aqui do meu encoder, mas existem outros encoders por aí de outras marcas, outros fabricantes que pode mudar um pouquinho. Não é um código de cores padrão. Então, cada fabricante aí adota cores diferentes. Então, é importante, antes da gente usar um encoder, dar uma olhadinha no manualzinho dele, né?
para ver direitinho aí. Na prática, pessoal, fase A e fase B é relativo, tá? Porque veja bem, eu posso conectar esse encoder na ponta do eixo do meu motor, ele vai girar num sentido. Porém, se esse encoder for instalado na parte traseira, conectado ao eixo do motor, mas na parte traseira, ele vai girar em sentido contrário, né? Aí eu vou precisar fazer uma inversão entre fase A e fase B. O fabricante fala, né, que o marrom é a fase A, o rosa é a fase B, mas na prática eu posso ter que inverter isso aí, né? Nas aplicações em que você está usando o contador de duas fases, né? Vou mostrar agora para vocês alguns exemplos de configuração desses contadores rápidos aí. Vamos começar por esse aqui, ó. Vou começar utilizando o HSC0 nesse modo de operação aqui, ó. É o modo 0. Observe que ele é um contador de uma fase e o controle de direção dele é feito internamente. Então, na configuração do contador, a gente tem que definir se ele é um contador crescente ou decrescente. A gente vai ver isso como lá na configuração. Observe que ele só usa uma entrada do CLP, tá vendo? Só a entrada I0.0. Eu vou usar ele como um encoder de uma fase, portanto eu vou pegar só essa fase A aqui e conectar na entrada I0.0 e pronto. Vamos dar uma olhadinha como que a gente faz isso. Para isso a gente vai usar o assistente de configuração dos contadores rápidos. Antes da gente começar, eu só gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisinha. Vocês já sabem que o nosso software de programação aqui do S7200, o MicroWin, né? Ele traz 3 unidades organizacionais de programa, né? Por padrão, ele sempre abre aqui, onde a gente escreve o programa principal. Está aqui selecionado, main. Nas versões mais antigas, aí aparece aqui OB1. É a mesma coisa, tá bom? Mas ele tem também, e já dá de graça para a gente, uma subrotina, né? Subrotina 0. Olha, eu vou clicar aqui. A área de programação aqui é muito parecido, mas observe que vai mudar, inclusive, o título aqui, né? Olha lá. Então, a gente está agora na área de programação das subrotinas. Ele traz também a área de programação das interrupções. Olha só, mudou, né? Eu estou num outro local de trabalho. Veja o Excel, né? Parece aquelas planilhas do Excel lá. Então, até agora, a gente sempre escreveu o nosso programa aqui. É um programa principal. E o que é uma subrotina? O que é uma interrupção? A gente vai estudar isso aí. Provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, a gente ainda não falou sobre esse assunto. Mas subrotinas e interrupções são muito parecidas. Na verdade, são programinhas que você escreve que, se eu deixasse no programa principal, ela estaria sendo executada a cada ciclo do programa, né? Eu não preciso disso, eu preciso que ela seja executada só num determinado instante que a gente define. Então, a gente, no instante necessário, a gente aqui, através do programa principal, faz uma chamada a essa subrotina. Ela executa aquele programazinho lá e pronto. Se você olhar aqui na árvore de instruções, no item aqui ó, de chamada de subrotinas, essa subrotina 0 está aqui, tá vendo? É uma instrução. Eu coloco ela aqui no meu programa principal e quando ela for ativada, ela executa o programa que estiver escrito nessa subrotina 0. Eu posso criar outras subrotinas, tantas quantas forem necessárias. Mas a subrotina, eu tenho uma instrução para chamar ela, para ela ser executada quando eu quiser. A interrupção é a mesma coisa, eu vou ter um programinha lá também que ele vai ser executado quando quiser. O que difere é a forma com que ela é chamada. Enquanto a subrotina eu tenho uma instrução para que ela seja executada, a interrupção ela é executada quando ocorrer um determinado evento. A gente tem aí na apostila, onde a gente fala das subrotinas, todos os eventos, tá? E os contadores rápidos utilizam alguns eventos.
Você vai ver que quando a gente fizer a nossa configuração aqui do nosso contador rápido, ele vai colocar toda essa configuração numa subrotina. Então vai aparecer uma outra guiazinha aqui da subrotina que a gente acabou de criar. Como vai ser um programinha só de configuração do contador, eu não preciso estar configurando o contador a cada ciclo, né? Vai mandar executar esse programinha que faz a configuração do contador só no primeiro ciclo e pronto. Não preciso nunca mais. Enquanto aquele programa estiver rodando, eu não preciso mais configurar o contador. Ele já estará configurado. Basta ser executado uma única vez. Mas vamos à prática. Vamos ver como é que esse negócio aí funciona. Pessoal, eu vou usar o assistente de configuração do contador rápido. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a usar o assistente para configurar um contador rápido. Mas agora, nesse ponto que a gente está iniciando a coisa, é interessante usar o assistente, ele ajuda bastante. E como que a gente usa esse assistente? A gente vem aqui em ferramentas, né? Tools, clicando aparece lá, ó, Instruction Wizard, assistente de instrução. Se você clicar aqui, ele tem assistente para 3 tipos de instruções. Uma delas é isso aqui, HSC, High Speed Counter, contador de alta velocidade. Seleciona HSC, clica em Next. É uma sequência de telas, onde a gente deve ir selecionando algumas coisas. Ele sempre traz um título explicativo, né? Por exemplo, aqui ele fala que o tipo de CLP selecionado fornece os seguintes contadores de alta velocidade. Contadores diferentes suportam até 12 modos de operação. Qual contador gostaria de configurar? Então ele tem aqui uma lista suspensa, né? Onde eu posso selecionar o contador que eu quero. Como eu disse para vocês, o S7200, dependendo da CPU, nos fornece até 6 contadores rápidos, né? É o que ele está me listando aqui, né? Desde HC0 até HC5. Aqui ele está me listando os 6, porque eu estou utilizando a CPU 224. Se você estivesse utilizando aí a CPU 222, ele ia me listar aqui só 4. Só para lembrar, na CPU 221 e na 222 não existe o HC1 nem o HC2, tá legal? Mas nós vamos trabalhar com o HC0. Aí ele diz o seguinte aqui, ó. O modo de operação do contador de alta velocidade determina quais entradas de pulsos e direção são usadas. E se as entradas de inicialização, chama lá de start, tá pessoal? E reinicialização, que é chamado lá de reset, são usadas. Qual modo de operação você gostaria? Então, dependendo do contador que você selecionou aqui, ele vai listar os modos de operação suportado pelo contador que você selecionou aqui. Esse HC0 suporta esses modos de operação. Se eu selecionar um outro contador aqui, a gente vai ter diferença aqui, tá legal? Automaticamente ele seleciona os modos possíveis para o contador selecionado. Eu acabei de falar para vocês que a gente vai trabalhar no modo 0, né? Se você prestar atenção, ele dá uma explicaçãozinha, né? Aqui do lado, ele está falando aqui, ó. Descrição do modo. Contador de uma fase, às vezes também chamado por aí de monofásico, tá, pessoal? Crescente ou decrescente, com controle de direção interno. Ou seja, ele não tem entrada de start nem entrada de reset. Cada modo que você selecionar aqui, ele dá uma descrição daquele modo, tá certo? Veja que vai mudando a descrição do modo. Bom, mas a gente disse que ia trabalhar no modo 0. Então vamos em frente. Pronto, apareceu uma outra
telinha, né? Ele está falando aqui, HC0 foi selecionado para ser configurado para operação em modo 0. Então, ele já pegou as informações que a gente setou na tela anterior e já está listando aqui. As seguintes opções de inicialização estão disponíveis para este contador nesse modo. Então, aqui ele dá para a gente as opções de inicialização desse contador rápido. Aí ele diz aqui, né? O assistente criará uma subrotina para a inicialização do contador. Qual deve ser o nome dessa subrotina? Aí a gente pode colocar aqui o nome que a gente quiser. Ele já sugere um nome padrão, HSC underline init, né? Você pode mudar. Vamos pôr aqui modo 0, né? A gente vai trabalhar no modo 0. Aí ele diz aqui, ó, entre, né, ou insira o endereço the word, double word, né, pessoal? Palavra dupla. Símbolo geral ou um literal inteiro, um valor inteiro, né? Para pré-definição do contador. Vamos deixar em 0, tá bom? Aqui ele fala, insira o endereço no formato de palavra dupla, né? Símbolo global ou literal inteiro, para o valor atual do contador. Então aqui a gente vai especificar a partir de que valor o contador vai iniciar a contagem. Vamos mandar ele iniciar sempre a partir de 0 também. Depois a gente pode mudar isso aí, lá, já no programinha pronto, né? E aqui ele fala, insira a direção inicial do contador. Então ele quer que a gente selecione aqui se o nosso contador vai contar de forma crescente ou decrescente. Por padrão ele traz crescente, né? Up. Mas se eu quiser que ele conte decrescente, eu seleciono aqui down. Vamos deixar ele crescente. Tem opções que não estão habilitadas para a gente nesse momento, porque esse modo de operação não comporta isso aí. Então, se não comporta, ele deixa desabilitado. Não consigo mexer em nada aqui, ó, tá? Muito bem, vamos em frente. Entra aqui numa outra telinha, né? Ele fala assim, HC0 fornece os seguintes eventos de interrupção. Qualquer combinação de eventos pode ser programada. O assistente gerará uma rotina de interrupção para cada evento selecionado. Então, para esse modo que a gente está, os 2 primeiros eventos aqui não é possível, mas esse terceiro aqui está. Olha lá. Interrupção quando dá ativação de um reset externo. E aí ele pergunta, né, quantos passos, né, que a gente quer para que essa coisa aí seja executada. Mas isso aqui só vai estar disponível se eu habilitar, se eu falar que eu quero a interrupção, né? Não queremos, vamos deixar o padrão, tá legal? Vamos em frente. Chegamos no finalmente. Aqui são só alertas. Ele fala aqui, ó, o assistente de instrução HSC agora irá gerar os componentes do projeto para a sua configuração selecionada e disponibilizar esse código para uso pelo seu programa. A configuração solicitada consiste nos seguintes componentes de projeto. Ele dá aqui, ele criou uma subrotina com o nome que a gente colocou lá, né? E continua aqui, olha só. As subrotinas e rotinas de interrupção listadas acima farão parte do projeto. Para habilitar esta configuração dentro do programa, coloque uma chamada no bloco de programa main, no programa principal, para a subrotina de inicialização, que a gente deu o nome de modo 0. Aí ele fala, use SM0.1. Já é manjado esse SM0.1, né, pessoal? É aquele bit que só é ativo no primeiro ciclo do programa, né? Ele fala para a gente usar esse SM0.1 ou uma instrução disparada por borda para garantir que essa subrotina
seja chamado apenas uma vez. É aquilo que eu disse, eu não preciso ficar configurando o contador toda hora. Configurou ele uma vez, pronto, acabou, tá bom, né? Ele continua. Isso iniciará a execução da operação HSC configurada. Esta subrotina inicializa o HSC, o High Speed Counter, e anexa as interrupções selecionadas. No caso, a gente não selecionou nenhuma interrupção, né? Tá apagadinho aqui embaixo, né? Mas ele fala o seguinte: esta configuração do assistente será referenciada na árvore de instruções do projeto pelo nome. Você pode editar o nome padrão para identificar melhor esta configuração do assistente. Então observe só. Aqui, ó, eu não consigo mudar o nome. A gente colocou o nome que a gente queria, modo 0. Mas vamos supor que eu concluí aqui a minha configuração e falei, pô, devia ter posto um outro nome. Tem como fazer isso? Tem, mas não agora. Agora ele não permite que a gente faça isso, mas tem como fazer. Você quer ver? Vamos clicar aqui no encerrar. Aí ele está perguntando para a gente se a gente quer completar esse assistente de configuração. Vamos colocar sim. Observe aqui nas subrotinas o que vai acontecer. Olha só. Apareceu aqui a subrotina que foi criado aí durante a configuração? Sim. Aqui é possível mudar o nome, tá? Se você clicar com o botão direito, você pode renomear. Aí você pode pôr o nome, tá? O nome que você quiser. Claro que observando aqueles caracteres permitidos pelo Windows e tal, né? E se você olhar aqui, ele acrescentou essa subrotina modo 0, né? O que tem dentro dela? Olha só. Primeira coisa, ele está colocando um valor nesse endereço SMB37. Nesse byte aqui, ó, nesse byte 37 das memórias especiais, estão todas as configurações que a gente precisa para o nosso contador. Já vamos ver esse byte aqui, ó, bit a bit, o que cada bit faz, o que cada bit representa. Aqui, aquela informação que a gente deixou lá em 0, né? Que é o valor inicial. Eu posso mudar isso aqui. Se eu deixar aqui em 0, o contador vai começar sempre de 0. Se eu colocar um outro número qualquer, ele vai iniciar a partir desse valor. E outra coisa, pessoal, esse byte 37, ele é exclusivo para o contador HSC0, tá legal? Esse endereço SMD, que é uma palavra dupla, 38, é exclusivo para o contador 0. Essa outra palavra dupla aqui, ó, que é uma memória especial também. Todas elas são memórias especiais, né? Mas esse 42 aqui também é exclusivo para esse contador. Se você tivesse selecionado lá o contador 1, contador 2, contador 3, aqui seriam endereços diferentes. Cada contador tem endereço próprio para cada valor que você configura. Aqui é aquela instrução que eu mostrei para vocês, que é onde você configura, define, né? O H, que representa o contador rápido, definição do contador rápido. Então, eu estou falando que para esse contador 0, ele vai trabalhar no modo 0. Aqui ele me define qual é o contador que eu estou usando. É o contador 0. O programa não sabe se a gente vai usar interrupções ou não, mas, de qualquer forma, ele coloca essa instrução aqui. Essa instrução aqui é uma instrução que habilita todas as interrupções. Se você trabalha com interrupções, você tem de colocar isso aqui para habilitar as interrupções. No caso, a gente não vai trabalhar com interrupção nenhuma, mas ele já coloca, tá? Se a gente fosse trabalhar com alguma interrupção, aí a gente tinha que associar uma determinada interrupção com um determinado evento, mas isso aí é uma outra história que vai ficar um pouquinho mais
para frente. Então tá lá, subrotina chamada modo 1 é a subrotina de configuração do nosso contador 0. Vamos vir aqui no programa principal, lembra o que ele fala lá? Para a gente usar o SM01 para chamar essa subrotina? Vamos colocar aqui um contato normalmente aberto, colocar o SM0.1. Então, esse cara aqui só vai fechar no primeiro ciclo do programa, né? Então, no primeiro ciclo do programa, ele vai chamar a subrotina que a gente acabou de criar. Pronto, então, na hora que a gente colocar o CLP para executar o programa, no primeiro ciclo, ele já configura o contador. Só que a gente precisa ver aqui, no programa a gente só vai ver os valores do contador, né? Vamos fazer o seguinte, pegar aqui o SM0.0, esse bit está sempre em 1, né? Então esse contato está sempre fechado. Vou colocar aqui uma instrução de movimentação. Eu vou pegar um... Aí eu tenho que trabalhar no formato de palavra dupla, né? Então eu vou pegar o valor do contador, HC0, e movimentar, sei lá, VD200. Para a gente ver os valores do contador aqui. Esse endereço, pessoal, HC0, ele é somente leitura. Eu não consigo zerar esse contador com uma instrução de movimentação ou qualquer... Eu não consigo escrever nada aqui. Só quem escreve valores aqui dentro é o contador. Se eu quiser zerar esse HC0, eu tenho que chamar de novo aquela subrotina, tá? Porque aí ele carrega, configura de novo o contador para valores iniciais. Muito bem, já deve funcionar aqui o nosso contador. Então vamos lá. Ah, outra coisa. Vamos voltar aqui. Olha só. Ele colocou nesse byte 37 aqui, que eu disse que é o byte que configura o nosso contador, né, para funcionar do jeito que a gente selecionou. Ele colocou esse valor aqui, ó, F8 em hexadecimal. O que significa isso aí? Vamos voltar aqui no nosso Excel. Eu preparei uma outra planilhazinha aqui, ó, onde a gente vai esmiuçar esse byte SMB37, que é exclusivo para a configuração do contador 0. Então, olha só, o bit 0 desse byte, 37.0, é o bit de controle de nível para ativação do reset. Se eu colocar 0, essa entrada, ele é ativo, né, em nível alto. Se eu colocar em 1 aqui, ele é ativo em nível baixo. Lembra aquela história que a gente falou? Que é interessante a gente saber se a saída do encoder é NPN, PNP? Pois é. O nosso é ativo em nível alto, então eu vou deixar em 0, tá bom? O bit 1, o 37.1, é o bit de controle de nível para ativação do start. Eu não tenho start no contador 0, então ele deve ficar aqui sempre em 0. 37.2. Seleção da taxa de contagem para contadores de quadratura. Se eu colocar em 0, ele conta 4 vezes. Se eu colocar 1, ele conta uma vez. Ou seja, se o nosso encoder tem 1024 pulsos por volta, se eu deixar em 1, ele vai contar 1024 pulsos a cada volta. Se eu colocar em 4, ele vai multiplicar esse valor por 4. Mas isso, pessoal, não nesse momento. Nesse momento aqui, tanto faz eu deixar 1 como 0, porque eu não estou trabalhando com o encoder em quadratura. Para eu trabalhar com ele em quadratura, porque o que é o funcionamento em quadratura? Ele conta as bordas de subida e de descida dos canais A e B. E aqui eu estou trabalhando só com o canal A, tá certo? Então eu vou deixar aqui em 1, que é a taxa de contagem, uma vezes. 37.3. Bit de controle de direção de contagem. 0 é decrescente, 1 é crescente.
Nós queremos que o nosso contador seja crescente. Sim. Então a gente vai colocar 1 aqui. Tá legal? Eu fiz uma frescurada aqui, que a hora que eu mudar o valor do bit aí, ele já vai me dizer aqui qual é o número em hexa, tá legal? Então é 1, né? Pronto. Olha, já foi para FC, tá vendo? O bit 37.4 define a direção de contagem para o nosso contador rápido, né? Se eu deixar 0, ele não atualiza. Se eu colocar 1, ele atualiza a direção. Ele vai atualizar a direção, dependendo do sentido que está girando. Nesse momento, nessa configuração que a gente fez, isso aqui não vai ter diferença nenhuma, tá? Porque eu estou usando só uma entrada. Pessoal, olha só. O que o canal A do encoder faz? Ele gera pulsos, não é isso? Uma hora está em nível 0, outra hora está em nível 1. Uma hora está em nível 0, outra hora está em nível 1. Interessa se o eixo do encoder está girando para a direita ou para a esquerda? Não, ele girando para um lado ou para o outro, ele vai fornecer aqueles pulsozinhos quadradinhos bonitinhos para a gente, tá certo? 37.5, escreve o novo valor pré-definido para o HSC. Esse novo valor pré-definido é aquilo que a gente colocou aqui no programa, tá? Ó, novo valor pré-definido é o valor aqui, ó, do SMD42. 37.6, escreve o novo valor atual, tá? Ou você atualiza o valor ou não atualiza. Esse 37.6 atualiza então o valor atual. O valor atual é o valor que a gente definiu aqui nesse SMD38, tá legal? Não vamos mexer com isso aí. 37.7 você habilita ou desabilita o contador. Esses 4 bits aqui, ó, qualquer configuração que você utilizar, eles vão estar sempre em 1. Então aqui vai ser sempre um F. O que pega mais são esses 4 bits menos significativos aqui. O nibble menos significativo, né? Então olha só. Qual deve ser a configuração do nosso contador lá? FC. A propósito, eu até coloquei uma observação aqui. O assistente sempre coloca esses 3 bits aqui da esquerda em 0, tá? Sempre, sempre. Não interessa o que você seleciona lá, ele coloca aqui em 0. Se você precisar, você muda. Muito bem, então é FC. Vamos voltar lá no nosso programa. Ele estava F8, né? Por padrão, ele sempre traz F8. Então vamos mudar aqui para FC. Muito bem, está feito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o download do nosso programa. Acho que não tem nenhum erro, né? Não tem nada, não tem o que errar aí. Então vamos fazer o download do nosso programa. Muito bom. Muito bom. Feito. Vamos monitorar os valores aí e vamos colocar o CLP para rodar. Pessoal, vou girar o eixo do encoder no sentido horário. Tá contando crescente? Tá. A gente definiu lá que ele deveria contar crescente, né? Olha lá. Vai embora. Eu vou girar no sentido anti-horário. Olha lá, estou girando ao contrário agora. Continua contando crescente? Continua contando crescente. É aquilo que eu disse para vocês. Ó, estou girando hora para lá, hora para cá. Hora para direita, hora para esquerda. Hora para direita, hora para esquerda. Essa saída do encoder lá, a saída A, ela está me fornecendo pulsos. Não interessa se está indo girando no sentido horário, no sentido anti-horário. Toda vez que cortar a luzinha lá do emissor de luz, o fotossensor lá detecta e ele manda pulso. E o contador conta. Como a gente mandou ele contar de forma crescente, conta de forma crescente. Eu disse para vocês que esse valor aqui é somente leitura. Eu não consigo mexer com esse cara, tá? Não consigo. Pô, mas se eu precisar resetar esse contador? Meu, só tem um jeito. Você tem que chamar aquela subrotina de novo. Você tem que chamar isso aqui, que aí ele carrega os valores.
Quer dar uma olhada nisso? Vamos ver aqui, ó. Vamos chamar ela manualmente. Vamos colocar aqui I 0.7. Então, manualmente, eu vou habilitar a entrada I 0.7 e quando eu habilitar a entrada I 0.7, eu vou chamar a subrotina, a mesma, tá? Só que aqui ela só é executada na inicialização do programa. Aqui eu posso executar ela na hora que eu quiser. Se eu fizer isso aqui, aí eu zero esse contador. Vamos fazer o download de novo. Muito bem. Vamos colocar monitoração. Vamos executar. Então vamos lá. Deixa eu tirar esse cursor daí, né? Pronto. Olha, vou girar para a direita, contando crescente. Girando para a esquerda, continua contando crescente. Não muda nada, tá? E eu disse que se eu quiser zerar esse contador, só se eu chamar aquela subrotina de novo, né? Eu vou habilitar a entrada aqui, 0.7. Pronto, olha lá. Zerou o contador? Zerou o contador. Só assim para você zerar esse contador, tá, pessoal? Mas vamos mexer nesse cara aqui? Vamos pedir para ele contar de forma decrescente? Vamos. E como que a gente faz isso? A gente vai ter que vir aqui e fazer uma mudança aqui nas configurações dele, né? Como que a gente faz para ele contar decrescente? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bit de controle 37.3, bit de controle de direção de contagem, 0 decrescente, 1 crescente. A gente tinha colocado 1 para ele ser crescente. Vamos colocar 0 aqui? Pronto. Então agora, qual deve ser o valor que eu coloco lá na entrada para parametrizar esse byte? F4. Vamos voltar lá no programa. Estava FC. Vamos colocar F4. Pronto. Vamos fazer o download. Muito bom. Feito. Vamos vir aqui para o principal para a gente ver o valor de contagem, né? Vamos monitorar. Vamos botar para rodar. Pronto. Vou girar para a direita, pessoal. Deve mostrar valores negativos, tá? Olha, negativo. Está contando de forma decrescente? Tá. Girando para a direita. Vou girar para a esquerda. Continua contando de forma decrescente. Ok? Muito bem. E a mesma história, né, pessoal? Se você quiser zerar esse cara, você tem que chamar a subrotina de novo, né? Deixa eu habilitar aqui a entrada em 0.7. Olha lá, zerei o contador. Tá legal? Nesse modo, essa é a única forma. O que mais a gente pode fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos definir um novo valor inicial. O valor inicial ele é carregado aqui nesse endereço, SMD38. Vamos colocar no valor inicial aqui, ó, 1000. 1000. Pronto, só isso. Fazer o download. Pronto. Lá vai. Feito. Vamos observar aqui, colocar para monitorar, colocar para rodar o programa. Rodou o programa. Olha só, já entrou com 1000 aqui, tá vendo? A gente definiu que o valor inicial é 1000. Antes estava 0, então ele começava do 0. Agora é 1000, então ele começa de 1000. E a gente está como contador decrescente, né? Eu vou movimentar o eixo aqui. Olha lá, está diminuindo? Começou de 1000, está diminuindo. E vai embora. E aí vai chegar em 0, vai se tornar negativo.
Olha lá. Já está com valor negativo. Girando para a direita ou girando para a esquerda, não interessa. Tudo bem, pessoal? Então esse é o contador zero nesse modo zero. Vamos ver um outro modo de operação para esse cara. Deixa eu desligar aqui o monitoramento. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Vamos voltar nessa outra planilha aqui, ó. Então a gente estava aqui, né? Modo zero. Ele só recebe pulso na entrada em 0.0 e conta. Se eu quiser que ele conte crescente, eu tenho que setar o bit para ele contar crescente. Se eu quiser que ele conte decrescente, eu tenho que setar o bit lá para ele contar de forma decrescente. Mas eu posso usar ele com reset. Aí eu vou usar i0.2. Pessoal, esse reset aqui, eu posso usar essa entrada i0.2 para resetar ele a hora que eu quiser. Ou eu posso usar o sinal de reset do encoder. Vamos ver a diferença. Vamos voltar lá e criar uma outra configuração para o HC0. Vamos continuar com o HC0, só que agora no modo 1. Então vamos voltar aqui. Eu vou criar uma outra configuração. Vai ser o modo 1. Então vamos lá de novo em Tools, Instruction Wizard, contador rápido. É sempre assim, tá, pessoal? Vamos continuar com HC0, só que agora eu quero o modo 1. Vamos em frente. Vou só diferenciar aqui, né? Modo 1. Pronto. O resto vamos deixar tudo igual, começando de 0 e tal. Pronto. A hora que eu clicar em Finish, observe aqui, vai aparecer uma outra guia, modo 1, né? Vamos lá. Tá lá, modo 1. E aqui, na árvore de instruções, apareceu aqui, modo 1, tá? Isso aqui eu não vou querer mais. Então aqui, agora, na inicialização, vamos carregar as configurações desse nosso contador zero com o modo 1. Vamos fazer download. Ok. Ok. Muito bem. Vamos colocar aqui para monitorar. Opa. Continuar. Vamos mandar rodar. Pronto. Controle de direção interno. Continua com controle de direção interno, né, pessoal? E a gente deixou ele como contador crescente. Então, eu vou girar o eixinho aqui, seja para a direita, seja para a esquerda. Está contando crescente, né? Só que agora a gente está usando a entrada de reset, né? E quem é a entrada de reset desse cara? Ó, reset i0.2, ok? Então eu vou dar um pulso nesse i0.2 manualmente. Pronto, olha lá, zerou o contador? Zerou. Então você pode, o contador está contando lá doidado. Pessoal, isso aqui é um endereço de duplo inteiro, né? São 32 bits. Então esse valor aqui vai até 2 bilhões e tralalá, né? Como você já sabe esse valor, né? Ele reserva metade dos valores desse endereço para positivos e metade para valores negativos, né? Muito bem, ligou essa entrada, ele zera. Então eu tenho reset manual. Mas eu posso fazer o seguinte, pessoal. E se eu deixar aqui na entrada i0.2 o reset do encoder? Vamos ver o que acontece? Eu vou ligar o fiozinho lá no encoder. Pronto. O fiozinho do reset lá do encoder está conectado na entrada i0.2. E é a entrada de reset do contador. Eu vou girar aqui, ó. Começar a girar devagarzinho, tá? Olha só, vai aumentando, vai aumentando. Ixi, olha lá. Já voltou para o início de novo, tá vendo? Ó, vai chegar no 1024, você não consegue ver o valor exato, né?
Mas olha só, na hora que ele chegar, eles... Opa, lá. Tá vendo? Quando ele chegar à contagem 1024, acontece um pulso de reset. Lembra que é um pulso por volta, né? E coincide com o pulso da entrada A. Na hora que acontecer o pulso 1024, também acontece o pulso de reset e ele zera. Então eu tenho agora aqui um contador que fica contando de 0 a 1024, de 0 a 1024, indefinidamente. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos colocar ele para contar de forma decrescente, então. Para ele contar de forma decrescente, vamos ver como é que ele está aqui, a F8, né? Para ele contar de forma decrescente, esse bit aqui tem que estar em 0, então isso aí dá F4. Vamos colocar F4, ver o que acontece. F4, fazendo o download desse cara. Pronto. Vou voltar aqui para o principal. Vamos monitorar. Botar para rodar. Vamos ver. Olha, valores negativos, certo? Então, contando de forma decrescente. E mesma coisa, né? Ele chega em menos 1024, a hora que ele receber um pulso de reset, ele zera. Porque ele não está resetando, comparando valores, né, pessoal? Ele está resetando porque ele recebe um pulso de reset. Então, o valor, não interessa se o valor é positivo ou negativo na contagem, né? No valor atual da contagem. Na hora que ele recebe um pulso de reset, pronto, ele reseta. Então, tá aí o contador 0, trabalhando no modo 0 e no modo 1. Vamos dar uma olhadinha agora no contador. Vamos manter esse mesmo contador, o contador 0, mas com controle de direção externa. Porque até agora, se a gente quis que ele contasse de forma crescente ou decrescente, a gente setou isso aqui, né, ó, nesse bit. Porque no modo 0 e no modo 1, ele tem o controle de direção interno. No modo 3 ou 4, o controle de direção é externo, tá vendo? É a entrada I0.1 que vai definir qual lado que ele vai contar. E eu posso usar sem reset ou com reset. Pessoal, olha só, se você olhar aqui no modo 2, eu não posso usar o modo 2 com o contador 0? Não, porque no modo 2 tem o start, tá vendo? O contador 0 não usa a entrada I1.1. Todos os modos que tem essa entrada de start, se eu quiser utilizar, eu sou obrigado a usar o contador 1 ou o contador 2, tá vendo? Porque só o contador 1 e o contador 2 que tem entrada de start, e 1.1 e 1.5. E aí, você sabe que na CPU 221 ou 222, que é a que a gente usa aí, a gente não tem essas entradas, não é isso? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso contador contar nesse modo 3. Ele não tem reset, tá? Eu só vou usar o pulso, ele vai fazer a contagem dos pulsos, e a entrada I0.1 vai me definir qual é a direção. Vamos dar uma olhada como é que é isso? Vamos voltar aqui então. Vou desligar a monitoração. Para isso, né, pessoal, a gente vai ter que criar então um outro modo, né? Qual é o modo que a gente quer? O modo 3, né? Então vamos lá, de novo, usar o assistente. Contador 0, modo 3. Você vai ver que aqui ele não mostra o modo 2, tá vendo? Que a gente acabou de falar lá que tem o start. Então, modo 3. Next. Vamos só mudar o nome aqui, né? Modo 3. Resto, vamos manter tudo igual. Pronto.
criou aqui a subrotina modo 3. Então aqui a gente vai mudar, né? Vamos chamar a subrotina modo 3. Veja que vai aparecendo aqui. Cada subrotina que é criada vai aparecendo aqui, né? Bom, mas vamos ver o que ele colocou aqui nesse modo 3. Olha lá. F8. Vamos dar uma olhadinha aqui direitinho nesse cara aqui. Pronto. Ele colocou F8, né? O que é F8? Significa que aqui está em 1 e aqui está em 0. É isso? F8. Podemos deixar assim? Podemos, né? Podemos. Aqui, ó, esse 37.3 aqui, bit de controle de direção de contagem. Agora ele não está valendo nada aqui. Se eu deixar 1 ou 0 aí, não vai mudar nada, tá? Porque o nosso controle de direção agora é externo. Muito bem. O 37.2 está em 0, taxa de contagem de 4x. Também para contador de uma fase não vai mudar muito. Se eu deixar aqui 0 ou 1, vamos deixar 1 só por farra. Pronto. Então seria FC, né? Vamos voltar aqui. FC. Pronto. Vamos fazer o download desse cara. Monitorando. Rodando. Girando para a esquerda. Decrescente. Girando para a direita. Crescente. Ok? Então, o sentido de giro agora me define se o contador é crescente ou decrescente, porque ele fica comparando aquela defasagem de 90 graus lá, pessoal, entre o sinal A e B. Não tem reset, não tem entrada de reset. Nós estamos aqui no modo 3, ó, não tenho como resetar. Se eu quiser resetar, eu tenho que fazer aquela jogada lá de carregar de novo as configurações do contador, como a gente já viu lá no modo 0. Não vou fazer isso. Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos mudar ele para o modo 4, e aí ele conta de forma crescente ou decrescente, como está fazendo aqui, e tem reset. Veja que do jeito que está, não tem limite de contagem, né? Ele vai embora até chegar no valor máximo que essa memória comporta, né? Se eu colocar aqui no modo 4, aí eu posso ter o reset externo, ou eu posso resetar a cada volta. A cada volta ele dá um reinício na contagem? Sim. Então vamos fazer essa mudança aqui. Vamos lá para o modo 4. Vamos criar mais um modo de operação para esse cara aqui. Então vamos lá, ferramentas, ajuda de instruções, contador rápido. Vamos continuar com o contador 0, só que agora a gente vai para o modo 4. Modo 4, só vamos colocar o nome aqui, ó, modo 4. O resto, tudo igual. Isso aqui é sempre assim, tá, pessoal? Sempre assim. Pronto, apareceu aqui o modo 4, apareceu aqui na árvore de instruções. Então vamos tirar esse modo 3 aqui e vamos chamar esse modo 4. Muito bem. Download. Monitorando. Rodando. Pessoal, eu estou com o terminal reset do encoder ligado na entrada do CLP reset.
Isso significa que ele vai ficar resetando a cada volta? Vai. Na hora que ele chegar em 1024, ele vai zerar. Começa, olha lá, começar tudo de novo. Sim. Começar tudo de novo. Vai chegar em 1024. Opa, lá, zerou e começou de novo. Tanto contando de forma crescente, como contando de forma decrescente, né? Então, cada volta completa, que ele conta 1024 pulsos, ele zera. Pronto. A entrada de reset faz isso. Isso porque eu estou com o reset do encoder conectado nessa entrada de reset do contador. Se eu for lá e desconectar, deixar essa entrada de reset aberta, vou fazer isso. Pronto, desconectei o fiozinho da entrada de reset. Então vamos lá, está contando de forma crescente. Olha lá, passou de 1024, agora vai embora, né? Eu não estou mandando mais ele resetar a cada volta. Agora ele funciona tanto de forma crescente como de forma decrescente e vai até o final, até o valor máximo que essa memória aí comportar. Tudo bem, pessoal? Então a gente viu aqui um contador com pelo menos 4 modos de operações. Eu vou mostrar para vocês também contadores que usam esse start aqui para a gente ver o que esse start faz. Só que para a gente usar esse start eu vou ter que mudar de contador, né? Vou usar, por exemplo, o contador 1. O meu CLP aqui comporta o contador 1, porque eu estou usando a CPU 224. Tá legal? Vamos fazer isso. Pessoal, para mostrar a função dessa entrada start aqui, eu sou obrigado a trabalhar ou com o contador 1 ou com o contador 2. Trabalhar com o contador 1. Então, a entrada I06 entrarão os pulsos da fase A, no I07 entrarão os pulsos da fase B. Se eu tiver no modo 10, na entrada I1.0 é reset. E se eu tiver aqui no modo 11, eu tenho o start, né, que é na entrada I1.1. O meu encoder é um encoder de 2 fases. Mas aqui eu não consigo trabalhar nos modos 6, 7 e 8. E eu vou explicar o porquê. Ele tem uma resolução grande. São 1024 pulsos a cada volta. E nesses modos 6, 7 e 8, se a diferença de tempo entre os pulsos da fase A e da fase B for igual ou menor a 0,3 microsegundo, o contador reconhece que está acontecendo pulsos simultâneos. E com uma resolução tão grande assim, o ângulo que eu mexo no eixo do encoder de uma posição para outra, né? Eu não consigo girar ele tão devagar para que dê um tempo maior do que esse. Então, se eu colocar aqui com esse encoder, com essa resolução, nesses modos 6, 7 e 8, o contador simplesmente não conta. Se eu tivesse um encoder com uma resolução bem mais baixa, aí de uma posição para outra, né, de um pulso para outro, eu teria um tempo um pouco maior e o contador contaria. Então a gente vai trabalhar nesses modos aqui, ou 9, 10 ou 11, ele em quadratura de fase. Aí ele funciona perfeitamente. Eu vou trabalhar aqui só com os modos 10 e 11. O modo 9, eles vão fazer a mesma coisa, só que no modo 9 eu não tenho reset. Como eu quero mostrar essa quadratura de fase, ou seja, se eu deixar vezes 1, ele vai contar 1024 pulsos por volta. Ou se eu deixar vezes 4, ele vai dar 1024 vezes 4 por volta, né? Aqui a gente percebe melhor, né? Porque a cada volta completa ele vai zerar o contador. Então dá para a gente ver se ele contou 1024 pulsos ou 4096 pulsos por volta, né?
Muito bem, então vamos a ele. Então vamos começar a fazer a configuração do nosso contador. Primeiramente, vamos trabalhar então no modo 10. Bem, ferramentas, assistente de instrução, contador rápido. Nós vamos trabalhar então com o contador 1 no modo 10. Muito bem. Como a gente vem fazendo até agora, vamos dar nome para isso, né? Para essa subrotina que será gerada. Modo 10. Vamos manter tudo. Olha, ele já está falando aqui, quando eu selecionei o modo, ele já sabe que ele pode trabalhar em quadratura, né? Olha, ele já está falando aqui qual que é a taxa de contagem, né? Se é 4 vezes ou uma vez. Vamos começar com uma vez? Pronto, vamos em frente. Não vamos associar aí nenhuma interrupção. Pronto, vai criar lá a subrotina modo 10. Pronto, apareceu aqui embaixo, legalzinho. Apareceu aqui na árvore de instruções. Ótimo. Vamos ver o que ele fez aqui na subrotina. Olha, ele colocou 16FC. 16FC. Vamos dar uma olhada o que é isso? Fiz uma outra planilhazinha aqui, própria para o contador HC1. É a mesma coisa. Tudo isso aqui é igualzinho o outro, a única coisa que muda é o byte. Então, se nos que nós usamos até agora era o SMB37, nesse aqui já é o SMB47. O SMB37, né, pessoal, era para o contador 0. Contador 1 é o 47. Você vê o contador 2, vai ser o 57 e assim por diante, né? Olha a configuração dos bits aqui. Ele colocou aqui FC, né? O que é FC? É isso, né? 1 no 47.2. O que é 1 no 47.2? Olha, taxa de contagem de uma vez. E no 47.3, ele deixou o bit de controle de direção de contagem como crescente. Muito bem. Vamos aqui no nosso programa principal, chamar essa subrotina, né? 0.1. E aqui vamos trazer a nossa subrotina. Vamos dar um jeito aqui de visualizar esse valor aqui, né? Vamos movimentar isso aí. Tem que ser duplo inteiro, né? Então vamos pegar o HC1, movimentar para uma palavra dupla aqui, sei lá, VD500. Pronto. Vamos fazer o download. Muito bem, vamos monitorar e vamos executar o programa. Muito bem. Eu vou girar o eixo do meu encoder para a direita. Olha lá. Veja que quando ele chegar em 1024, ele vai resetar, né? Ele está contando de forma crescente. Olha lá, já zerou, já resetou. Então ele está contando 1024 pulsos por volta, porque a gente deixou setado lá para uma vez. Se eu girar no sentido anti-horário, ele conta de forma decrescente. E sempre que ele chegar na posição lá do 1024, ele vai zerar. Que a gente está usando a entrada de reset. Tudo bem? Então, muito bom. Vamos dar uma olhada agora, vamos pegar aquele bit que seta para uma vez ou 4 vezes e vamos alterar ele. Quem é ele mesmo? É o bit SM47.2, né? 47.2. Ele está em 1. A taxa de contagem é uma vez. Vamos colocar ele em 0. A taxa de contagem tem que ir para 4 vezes. Então, se a gente colocar em 0 aqui,
Pronto. Então aqui fica F8. Então vamos mudar aqui de FC para F8. Pronto. Vamos fazer o download novamente. Muito bem. Vamos monitorar. Vamos executar. Vamos observar aqui a contagem. Então, olha só. Começar a girar o eixo no sentido horário, ele vai contar crescente. Veja até que valor ele vai antes de resetar. Olha, já passou de 1024, certo? Então, ele vai ter agora, se a resolução dele é 1024, ele vai ter 4 vezes esse valor, né? Olha lá. Ele é 4.000 e qualquer coisa lá, certo? Só aí que ele reseta, ele dá um pulso de reset por volta. Ele conta 1024 vezes 4. Esse é o valor máximo que ele chega, tanto na forma crescente quanto na forma decrescente. Eu estou girando o eixo do encoder agora no sentido anti-horário. Certo? Muito bem. Vamos agora dar uma olhadinha para a gente usar essa entrada de start. Ele vai fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Que ele está fazendo agora. Só que eu vou precisar mandar ele iniciar. Então, para isso, eu preciso estar no modo 11. Então, vamos voltar aqui no nosso programa. Vamos criar aqui uma outra configuração para o nosso contador. Contador 1. Só que agora modo 11. Vamos só mudar o nome aqui. O resto continua tudo igual. Vamos deixar ele em 4 vezes mesmo. Muito bem, criou aqui o modo 11. Então tá lá, aqui ó, F8, né? Muito bem, vamos vir aqui para o principal. Vou excluir esse modo 10 aqui e colocar modo 11. Vamos fazer o download. Feito. E vamos executar o nosso programa aqui para ver essa coisa funcionando. A gente manteve lá a taxa vezes 4, né? Vou girar o eixo aqui do meu encoder no sentido horário. Ixi, olha, não está contando. Nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. Não conta. E por que que ele não conta? Porque a gente aqui no modo 11, eu preciso dar um start para ele contar. E o nosso start é a entrada I1.1. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar manualmente aqui a entrada I.1. Pronto, estou com ela ativada. Agora eu vou girar no sentido horário. Está contando o crescente. No sentido anti-horário, contando o decrescente. Se eu desativar a entrada, ele não conta. Então, para ele contar, eu tenho que estar com essa entrada ativada. Eu vou colocar aqui para você ver quando ela está ativada. Espera lá. Vamos fazer assim, ó. Só para a gente visualizar que ela está ativada. Então, que é a nossa entrada? I1.1. Pronto. Vamos mandar ali ativar qualquer coisa aqui, ó. Sei lá, E0.0. A gente não vai usar Q0.0 para nada. Eu só quero ficar enxergando quando essa entrada I1.1 está ativada. Porque quando ela estiver ativada, você vai ver que o contador vai contar. Quando ela não estiver ativada, o contador não conta. Então, deixa eu fazer o download aqui de novo. Feito.
Pronto. Olha, e 1.1 não está ativada, né? Então o contador não conta. Eu estou girando o eixo do meu encoder. Vou ativar a entrada I1.1. Está ativa. Tá vendo? Ficou azulzinha. Agora o contador conta, tanto de forma crescente quanto de forma decrescente. Ok? Se eu desativar, ele simplesmente para de contar. Fica no valor que estava. Então, para que esse contador conte, essa entrada de start tem que estar habilitada. Só isso. Tá bom, pessoal? Espero que tenha dado para ter, assim, pelo menos uma boa ideia, né, do funcionamento desses contadores rápidos. E por enquanto é só. Até uma próxima.